Irei relatar o meu testemunho de arrebatamento, quando fiquei preso no inferno. Quando voltei para a terra, as marcas das facas estavam no meu corpo, o que causou espanto para a igreja. No meu corpo tinha marcas de queimaduras, o que me deixou muito assustado. Fui ao médico para passar remédio para cicatrizar as queimaduras e nada aconteceu. Continuei com as marcas do sofrimento, como prova de que eu estive lá. Fui mandado para o inferno para observar o mundo espiritual das almas. A minha ida para aquele lugar foi para sentir as dores do inferno. Hoje eu sei o que é um tormento. Apanhei dos demônios. Senti o que é uma experiência real de tortura que me deixou doente. Mesmo voltando para a terra, mesmo dormindo na minha cama, ouvia as almas gritando por socorro. Tinha pesadelos constantes. Toda vez que eu fechava os olhos para dormir, parecia que eu estava no escuro. Me sentia como se eu estivesse voltado para aquele lugar. Comecei a dormir com as luzes acesas e minha mãe orava muito para minha recuperação. Eu apanhei muito no inferno. Fui liberto. Eu matava quem me desafiava. Hoje amo os que zombam de mim e me maltratam. Antes, quem me agredisse estava morto. Hoje sou insultado e agredido. E quando me batem, sinto mais amor por eles. O que eu sofri no inferno não se compara a uma surra dos homens. Quando eu era maligno, dava almas para o diabo, tirando as suas vidas. Hoje, ganho almas para Jesus. Quero recompensar todas as vidas que dei para o inferno, ganhando almas. Faço qualquer sacrifício por Jesus. Largo até minha família para fazer a sua obra em lugares distantes. Só eu sei o lugar de onde Ele me tirou. Me libertou daquele espírito homicida e me livrou daquele lugar terrível. Se Jesus quisesse me deixar ali, Ele poderia. Eu era mau, não havia me convertido e pertencia àquele lugar pela vida que eu vivia. Lá era minha morada eternamente. Jesus seria justo. Se não fosse a misericórdia de Jesus, eu estaria naquele lugar até os dias de hoje. Hoje sou evangelista e levo sua palavra ao mundo. Irei explicar para vocês que ser arrebatado ao inferno para ver as almas em tormento é uma coisa. Agora, ser arrebatado para ser atormentado é outra coisa diferente. Eu senti na pele o que as pobres almas sofrem no inferno. A partir desse testemunho, vocês terão mais amor para com as almas que ainda estão vivas na terra. E se tu tens o coração de Cristo, irás fazer de tudo para ganhar almas e não deixá-las partirem para esse lugar. Eu não desejo o inferno nem para o pior assassino e o mais malvado do mundo. O inferno é tão terrível que não foi criado para as pessoas, e sim para os demônios. O inferno é um lugar de punição. Vou começar a contar o meu testemunho. Eu sou um ex-ladrão, hoje servo do Deus vivo. Os meus pais sempre foram cristãos, mas eu cresci assistindo filmes de tiroteios, serial killer, psicopatas que matam as pessoas. Um grande desejo de fazer maldade tomou conta do meu coração. Naquele momento eu abri um canal para a possessão, dando legalidade no meu coração. E fui possuído por espíritos sanguinários. Ainda criança, comecei a matar gatos e cachorros da vizinhança pelo prazer de vê-los morrerem lentamente. Ainda na adolescência, eu estuprei uma moça que não queria namorar comigo. E eu ainda ameacei de matá-la se ela contasse.
Eu era maldoso. Eu não sentia remorso e nem piedade. Comecei a usar revólver para roubar. A minha natureza estava cada dia ficando mais parecida com uma fera. Não irei falar as minhas atrocidades para não tirar a beleza do meu encontro com Jesus. Nesse testemunho, eu virei um ladrão e um monstro. Os meus pais sofreram muito por me tornar essa pessoa. Não era isso que eles queriam para mim. Comecei a discutir na vila onde eu moro e o número de inimigos aumentava. A polícia não conseguia me pegar pelos crimes de roubo. O lugar onde eu morava era violento, com muitos roubos e homicídios. Eu não era o único que fazia maldades. O espírito sanguinário e de roubo me deixaram pior. Eu havia me transformado em um homem abominável, até que a polícia me prendeu e fiquei muitos anos na cadeia, sendo maltratado. Tudo aquilo me deixava mais revoltado, e o meu plano era cumprir a minha pena e praticar muito mais crimes quando eu saísse. Eu queria me vingar dos tratamentos desumanos que sofria na cadeia. Quando cumpri a pena, voltei para a casa dos meus pais. A minha mãe, sabendo das minhas intenções, começou a orar e jejuar pela minha vida, para eu não voltar a fazer as mesmas coisas. A minha mãe já orava por mim há 20 anos e resolveu aumentar mais o tempo de oração. Os meus pais lutaram por minha alma e venceram. Na oração, eu digo para as mães, não parem de orar pelos seus filhos. Eu posso afirmar que se não fossem as orações dos meus pais, eu estaria queimando no fogo do inferno. Eu estava revoltado por ficar em presídio cheio de homens perigosos, dividindo a mesma cela com eles, sem condições de vida precária. Os funcionários do presídio tratavam todos como animais, enquanto os criminosos ricos tinham condições melhores nos presídios que pareciam mansões. Os demônios sabiam da minha revolta e colocavam o pensamento de matar pessoas inocentes que não tinham nada a ver. Eu não podia me vingar dos policiais, mas podia descontar nas pessoas inocentes. Os meus pais oravam pela minha salvação e pediam para Deus não me deixar tirar a vida de pessoas inocentes. Eles jejuavam pela minha vida. Até que um dia eu senti um sopro no meu ouvido e uma voz dizia, mate, se vingue, descarregue sua raiva. Peguei o revólver. Uma voz dizia no meu ouvido, filho, não faça isso. Não tire a vida da minha imagem e semelhança. Toda vez que matar uma pessoa, está matando a minha imagem. Eu pensei que era meu pai. Eu fui ao quarto dele, mas ele não estava lá. Somente minha mãe orando. Depois eu me lembrei que meu pai ainda não tinha chegado do trabalho. Eram umas 10 horas da noite e eu estava na cozinha, querendo sair para matar alguém. Senti uma legião de demônios entrarem no meu corpo para me fazer matar pessoas. O meu espírito já não estava mais no meu corpo. Eu via minha mãe clamando a Deus para não me deixar morrer. De repente fui transportado para a dimensão escura, um mundo diferente que não é o da Terra, um mundo sombrio, tenebroso, de trevas, trevas totais fora do nosso planeta. Nunca tinha visto um lugar tão feio e horrível, fora do nosso mundo. Quando entrei ali, meu coração apertou de medo. Senti calafrios e gelo na alma. Preferia voltar para o presídio onde estava e passar pelos tratamentos desumanos por 1 milhão de vezes do que estar naquele lugar. Olha, igreja, o sofrimento que eu passei naquele lugar me fez chorar como um bebê querendo a sua mãe. Nenhuma pessoa na terra conseguia me fazer chorar. Tinha um coração duro e não sentia medo de ninguém. Naquele lugar o medo se manifestou em mim. A atmosfera demoníaca podia causar gelo na minha espinha. O sofrimento que passei no presídio, se comparado com o que eu passei no inferno, era um paraíso. Pelo menos no presídio, mesmo se alimentando mal, eu comia e bebia, e ninguém me atormentava e nem mutilava o meu corpo.
Os minutos de dor que passei naquele lugar pareciam uma eternidade. Lá não existe contagem de tempo, por não ter dias e noites. Fiquei preso no inferno por 1 hora, que parecia 10 anos que estava lá. A minha entrada no inferno me deixou assustado e com muito medo. Um homem valente que agora tremia de medo. Um morcego gigante me pegou pelas garras que penetravam nas minhas costas. Ele voava comigo pelos ares escuros e densos do inferno. Esse demônio morcego me jogou perto de um lugar onde eu encontrei com um demônio de 3 metros. Esse demônio disse: "Tu és valente." Senti muito medo que estremeci por dentro. Ele me pegou e me jogou dentro de uma cela. O meu peso era insignificante, parecia um isopor. Quando ele me suspendeu, eu vi uma pessoa que estava na outra cela, pegando fogo. Dentro daquela cela quente em chamas, eu pensei que eu estivesse sozinho. Uma força invisível que estava lá dentro me feria sem parar. Senti suas garras cortando o meu corpo, com suas unhas que pareciam facas. Ouvi o barulho das unhas de aço amolando umas nas outras e senti uma lâmina afiada cortando meu corpo. Suas unhas pareciam giletes e, ao mesmo tempo, agulhas que cravavam no meu corpo. A minha pele estava cheia de furos e cortes profundos. Comecei a gritar sem parar por causa das dores, até que fiquei sem voz. Eu gemia de dor, rangia os dentes e mordia a língua. A minha cela era tão pequena que parecia uma jaula. O sentimento de solidão tomou conta de mim. A saudade de minha família só aumentava. Tudo que na terra não tinha valor para mim passou a ter valor. Uma gota de água, um caroço de uma fruta, uma planta, uma brisa de vento. As pessoas que para mim não significavam nada agora eram valiosas. Os meus inimigos que estavam lá na terra agora eram meus amigos e eu estava disposto a perdoá-los. Senti saudade dos meus pais. Nunca dava importância para eles, mas naquele momento eram as pessoas mais importantes na minha vida. Eu me arrependi de ter desprezado os meus pais. Eles foram as pessoas que eu mais machuquei na vida. Você que é cristão, trate bem os seus pais. Nunca maltrate as pessoas que ainda não são crentes. Viva em união com os irmãos da sua igreja. Hoje eu valorizo a minha vida e as pessoas também. No inferno esse pecado atormentava minha mente. As pessoas que eu fiz mal e o modo leviano que eu tratava, como um filme na minha cabeça. Eu sentia dores fortes na cabeça e o cérebro pegava fogo ao ponto de explodir. Senti uma fumaça saindo do meu crânio. A minha consciência de todos os pecados cometidos estava pesada e isso nunca tinha acontecido comigo. O meu sofrimento era tão terrível que as gotas do meu suor se tornaram em sangue. A gritaria das almas no inferno ao mesmo tempo afetou a minha audição. Os gritos de socorro, desespero, me deixaram louco. Quando voltei à terra, fiquei surdo por 2 dias e com a mente perturbada. Os meus pais chamaram a igreja para orar pela minha vida. No inferno, eu fiquei com a garganta seca de tanto gritar. Senti muita sede de água e me lembrei quando desperdiçava água na terra. Me lembrei da comida que jogava no lixo por causa da fome naquele lugar. Senti muito sono e cansaço, mas não tinha descanso e não podia dormir. A cela pegava fogo e consumia o meu corpo igual a uma palha. Pessoas que eu havia matado, eu queria trazer suas vidas de volta. E somente por causa da consciência eu queria uma chance para consertar minha vida, mas o peso de toda a maldade caía sobre mim. Estava colhendo todas as minhas maldades. Queria voltar à terra para ser um homem bom e começar do zero. Me arrependi dos panfletos da palavra de Deus que eu joguei fora. As primeiras palavras dos meus pais que não escutei. Eu desprezava os conselhos dos meus pais quando falavam de Jesus.
Me arrependi por não ter dado valor às pregações dos cristãos. No inferno, o pecado não passa desapercebido. Não fica um pecado que você não se lembre. Aquele lugar faz você se lembrar de tudo. Eu sofri os maiores graus da punição da consciência e ainda um demônio me atormentava e me afligia naquela cela. Mas com a permissão de Deus eu pude enxergar. Esse demônio me atormentava 24 horas sem descanso. Ele não se cansava e não deixava eu descansar nem por um minuto. Ele era peludo igual a um cachorro de cor preta. Um anjo veio me resgatar daquele lugar. Ele abriu a minha cela, me tirando daquela jaula. E juntos subimos para a terra. O anjo me levou a um lugar na terra, onde eu vi um demônio-chefe, falando com seus subordinados a respeito das redes químicas que distribuem remédios para a farmácia. Eu perguntei ao anjo o que eles estão tramando. O anjo disse: todas as redes de remédios fabricados nos laboratórios não foram criados para curar as pessoas, e sim para controlar as suas enfermidades. Esse remédio apenas controla as doenças. Tudo isso é um plano de Satanás para escravizar as pessoas, deixando-o dependente desses remédios, drogando o seu corpo. As pessoas vão gastar o seu dinheiro com esses remédios a vida toda e nunca serão curadas. Esses remédios causarão outros problemas para quem são dependentes. Deus criou as plantas medicinais para curar. A cura das enfermidades não estão nos laboratórios químicos, tudo está na floresta. A solução da cura está na natureza, e Satanás criou seus meios artificiais de engano. O anjo me levou em um laboratório químico, onde os engenheiros envenenaram as sementes antes do plantio. Eles iam com as alterações genéticas das sementes manipulando a criação. A criação de Deus, aqueles frutos cresceriam mais rápidos e maiores do que o seu tamanho natural, e as suas colheitas seriam mais rápidas do que o normal, por causa das modificações realizadas nas sementes. O anjo disse: o homem quer mudar aquilo que Deus criou para ganhar dinheiro, mais rápido. O anjo me mostrou muitas químicas nas plantas. Tudo isso é veneno injetado em nossas alimentações. Pensamos ser naturais, mas estão carregados de variedade de enfermidade. Por causa dessas, nos quais os produtos que vêm enlatados, carnes embaladas, cheias de conservantes, o mercado oferece muita alimentação que indica que não são naturais. Câncer, diabetes e problemas de vasos entupidos, má circulação do sangue, enxaquecas e problemas cardíacos são frutos da má alimentação. Temos que orar por nossa alimentação antes de consumir. Eu vi na visão os demônios em toda a alimentação da terra. O anjo me levou até uma casa muito grande e um homem muito rico fazia rituais. Em uma parte da sua casa eu vi o espírito se materializando e a aparência de um homem, e chamou o dono da casa, que se sentou na mesa com o demônio em forma humana e bebeu vinho. Esse homem é político e é um satanista, que tem muita intimidade com esse demônio. Ele conseguiu ser eleito não pelos votos populares, mas por causa do pacto com o demônio. O demônio colocou ele no poder. Depois que eu saí do inferno, eu fiquei 2 dias doente de cama. A minha mãe, preocupada, pediu para a igreja interceder por mim. Estava com dores na alma. A minha dor era mais que física. Sentia dores espirituais, sequelas causadas pelo sofrimento que tive na alma. Quero falar para a igreja. Valorize aquilo que Deus deu. O seu casamento, a sua família, o seu ministério. Tenha paciência com seus familiares, com os membros da sua igreja. Assim como Jesus teve paciência com você, quando ainda estava no mundo. Busque a Deus e reflita nas pequenas mudanças que estão acontecendo em sua vida.
A sua vida espiritual está passando por um processo de transformação. Aos poucos Deus está trabalhando, e não é da noite para o dia, mas esse processo de santificação irá ter o seu fim quando Jesus voltar. A sua preocupação será tirada, a vontade de orar e buscar a presença de Deus aumentará. Ele tem acordado você na madrugada, mas você prefere dormir em vez de orar. Tem se preocupado com as tarefas do dia a dia e correndo sem parar em busca de coisas que não acrescentam nada na vida de vocês. Todos os dias é a mesma rotina. Pare um pouco e pense o que tem feito para Deus. Renove tudo aquilo que faz mal na sua vida espiritual e ilumine todos os pensamentos do passado que trazem amargura. Até quando vão continuar errando e aprendendo com as suas quedas, sempre pecando e não deixam de praticar iniquidade? Viver no pecado agrada você tanto que não querem largar. Não há temor em seus corações. Até quando vão entristecer o Espírito Santo com seus pecados? Porque reclamam de suas vidas e dizem que Deus não te abençoa. Quando é para agradar a Deus, não querem, mas cobram as suas bênçãos. Só sabem criticar com tudo de ruim que acontece ao seu redor. Mas quando recebem uma bênção, não sabem glorificar a Deus. O Espírito Santo te toca em seu coração para deixar o pecado, mas tu tens resistido à sua voz suave. Estão indecisos, sem saber se servem a Deus ou não. Pensam demais, mas não sabem agir. Não vivem a palavra e ainda querem ser usados por Deus. Como irão crescer espiritualmente se são acomodados? Que as suas reações de orações diante dos obstáculos que impedem de se tornar vaso de honra se levanta diante de Deus e assume uma posição, ou vão viver uma vida que desagrada a Deus. Fiz parte da Confederação dos Pastores, denunciei os falsos profetas que fazem parte da confederação. Fui chamado de traidor e fui desligado da confederação. Esses falsos pastores tentaram me matar. Pagaram dinheiro a homens sanguinários para tirar a minha vida. Deus me livre. Hoje moro fora do país e faço missões pelo mundo. E viajo. Eu oro a Deus que ilumine a cada caminho das pessoas que estão ouvindo esse testemunho. Que Jesus conceda força e perseverança a todos vocês. Amém.